Recebendo os recém-casados da realeza britânica com toda a pompa. A maioria no Canadá deu as boas-vindas ao príncipe William e sua mulher, Catherine. Mas, um pouco distante do local da cerimônia oficial, algumas pessoas prepararam outro tipo de recepção. Cerca de 100 moradores de Quebec que são contra o domínio britânico. E a independência para a província de língua francesa, pelo menos para os separatistas, é algo que vale a pena lutar. Exigimos respeito e dignidade para as pessoas que estão aqui há 250 anos e sequer têm o direito de existir na própria cidade. Os britânicos erguem as bandeiras como colonizadores. Nas montanhas de Quebec, a cerca de 100 quilômetros de distância, a milícia patriótica treina até mesmo no ápice do inverno. Eles aprendem a resistir ao frio, atirar e cuidar de ferimentos, se preparando para o dia em que as forças britânico-canadenses possam eventualmente atacar. 2 referendos separatistas não obtiveram maioria nas urnas no passado no Quebec, mas isso não desanima estes homens. Nosso grupo foi fundado depois do último referendo porque percebemos que o movimento dos separatistas não tinha meios de autodefesa. É bom poder dizer sim, somos separatistas, mas quando enviarem o exército atrás de você, o que vocês vão fazer? No Dia Patriótico, em Quebec, eles promovem um grande show. A milícia quer atenção para provar que está se preparando para um futuro Quebec independente. Somos tão diferentes culturalmente, todos podem se chamar canadenses, mas em termos históricos, nós somos os verdadeiros canadenses. Nós estávamos aqui em 1500 e 1600 com os nativos, assim como hoje. Mas, por enquanto, a milícia patriótica de Quebec conta com poucos membros e os separatistas estão perdendo apoio político. Apenas 4 das 75 cadeiras no parlamento de Quebec são ocupadas pelo partido que apoia a divisão do Canadá de língua inglesa. Em abril de 1948, o candidato liberal à presidência, Georges Eliezer Gaitan, foi assassinado. Os liberais entravam em confronto com os conservadores. Nesse contexto, camponeses criaram repúblicas independentes. Durante 10 anos, a Colômbia viveu um período chamado La Violência. Os camponeses se rebelaram contra o governo por mais tempo. Em 1964, liderados por Pedro Antônio Marín, conhecido como Tiro Fijo, formam grupos de guerrilha, as FARC, e fazem ofensiva contra grupos militares em Marquetalia, centro da Colômbia. Em 1984, o presidente Belisário Betancur tenta acordo de paz. Fracassa. Em 1991, o presidente César Gaviria tenta acordo de paz. Fracassa. Em 1999, o presidente Andrés Pastrana tenta acordo de paz e também fracassa. Na década de 1990, a violência das FARC cresce. Eles ocupam a cidade de Mitu em 1998. Em 2002, fazem massacre na cidade de Borrayá. Este zapatico muestra niño, y así como este, fueron asesinados 44 niños, y el resto fueron las mamás que estaban aquí con los niños refugiados aquí en la iglesia. E sequestram a candidata à presidência, Ingrid Betancourt. Com a ajuda dos Estados Unidos, o governo Pastrana lança ofensiva contra o narcotráfico. Una y otra vez. Nuestra lucha es por todos los colombianos. Em 2012, o presidente Juan Manuel Santos inicia diálogo com o novo líder das FARC, Timoleón Jiménez, o Timochenko. Depois de anos de negociação, finalmente chegam a um acordo de paz. Mas o povo colombiano, ainda com a lembrança viva dos crimes cometidos pelas FARC, votam contra a anistia total em 2 de outubro de 2016. O muro que separa cristãos católicos de cristãos protestantes. O repórter Sérgio Uti mostra agora que essa divisão não está só no muro que corta a cidade de Belfast, capital da Irlanda do Norte.
Seria um portão qualquer, uma muralha qualquer, se não dividisse uma cidade ao meio. Como esse, há centenas de portões separando os dois lados aqui em Belfast. Nesse bairro aqui vivem os protestantes e desse lado os católicos. Esse aqui é o símbolo de uma cidade que ainda vive com medo e dividida. Nos sentimos mais seguros assim, me diz Anne, mãe dessa família protestante. A mesma pergunta a uma católica e a mesma resposta. Keep them close at night. A Irlanda do Norte é a ponta de cima da ilha, onde fica a República da Irlanda, e faz parte do Reino Unido, junto com a Escócia, o País de Gales e a Inglaterra, todos sob a tutela da Rainha Elizabeth e de maioria protestante. A briga é antiga, mas piorou nos últimos 40 anos. Os dois lados se armaram e se mataram muito. Houve quase 4.000 mortes. E a separação acontece até nessa hora. Esse é um lugar que nos ajuda a compreender um pouco como são as coisas aqui na Irlanda do Norte. Nós estamos num dos maiores cemitérios de Belfast. E aqui, só católicos podem ser enterrados. Na cidade inteira, há muitos muros pintados por ambas as partes em homenagem aos seus mortos. Esse turista alemão me disse que é inevitável não lembrar do Muro de Berlim e que se sente no passado. Nessa atração à parte de Belfast, a causa religiosa se mistura à política. Os católicos da Irlanda do Norte querem se tornar parte da Irlanda, onde a maioria também é católica. Já os protestantes, entre eles muitos ingleses, querem continuar sob as ordens da Inglaterra, protestante como eles. Atravessar um desses portões significa correr o risco de ser hostilizado, pelo simples fato de ser de uma religião diferente. Patrick, nosso motorista, preferiu não sair do carro quando estávamos na parte protestante da cidade. Eles podem não gostar da minha presença aqui, diz ele. Um acordo de paz foi assinado há 14 anos, mas as feridas são tão profundas que a cidade não conseguiu se reunificar. Eu não espero que as pessoas apertem as mãos, mas que pelo menos se respeitem, me diz Jeff, que trabalha numa ONG que tenta unir os dois lados. Missão difícil num lugar onde desde cedo se aprende a não gostar. Pergunto aos garotos católicos por que eles não gostam dos garotos protestantes. Por que não? Me respondem. São 7 da noite e o portão está sendo fechado, esse é o último carro a passar. E o que esse homem está fazendo aqui agora é a prova da incapacidade de convivência entre pessoas que pensam de maneiras diferentes. Nem o homem que fecha parte dos portões há 12 anos vê sentido nessa separação. No início da noite, a divisão fica nítida. Portões fechados, ruas vazias. Parece um castigo para uma cidade que não consegue ser uma só. A organização terrorista ETA anunciou nesta segunda-feira um cessar-fogo permanente e de caráter geral. Em comunicado acompanhado de um vídeo, o grupo afirma que a decisão representa o compromisso com o fim do confronto armado no norte da Espanha. Esta é a 12ª proclamação de cessar-fogo realizada pela ETA. A organização luta pela independência do País Basco há 5 décadas e já provocou a morte de quase 900 pessoas. No vídeo, o porta-voz da ETA diz que a solução ao conflito histórico deve chegar através de um processo democrático que tenha a vontade do povo basco como máxima referência. Corresponde a los agentes políticos y sociales vascos alcanzar. De acordo com a ETA, corresponde aos agentes políticos a tarefa de acabar de vez com o conflito, alcançando acordos que garantam o direito de autonomia territorial. O governo da Espanha anunciou que considera insuficiente o cessar-fogo declarado pela ETA. De acordo com o ministro do Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, o comunicado demonstra que o grupo mantém as mesmas pretensões de sempre e não se mostra disposto a negociar. La muerte de un viejo dictador comunista que lleva décadas en el poder muchas veces marca el principio de grandes cambios. La muerte de Joseph Tito no fue una excepción.
Desde 1944 hasta su muerte en 1980, Tito gobernó a Yugoslavia. Yugoslavia era un país poco usual. Estaba dividido en 6 repúblicas dominadas por distintos grupos étnicos y religiosos, incluyendo a los serbios, que eran ortodoxos, los croatas, que eran católicos, y los bosníacos, que eran musulmanes. Aunque las diferentes repúblicas llevaban siglos de tensiones, Tito había logrado mantener la paz gracias a su gran popularidad y a una política de unidad y fraternidad que reprimía el nacionalismo y los movimientos separatistas. Pero después de su muerte, su famosa unidad se empezó a desmoronar. Todo empezó en Serbia, la república más grande y más poderosa. Slobodan Milošević, un político del Partido Comunista, rompió con la tradición de unidad y se aprovechó de los viejos odios de los serbios. Tanto aquí como fuera de Serbia, los enemigos de los serbios se están juntando contra nosotros. Y hoy les decimos, no tenemos miedo, no le tememos a la guerra. Esa retórica lo llevó a la presidencia de Serbia en 1987, de donde logró el control del ejército de toda Yugoslavia. La noticia no fue bien recibida en las otras repúblicas. Eslovenia y Macedonia se declararon independientes. Pero cuando Croacia, una república que tenía una cantidad significativa de serbios viviendo en su territorio, trató de separarse, Milošević envió el ejército a proteger sus intereses. Fue el principio de una guerra civil que duraría años. Pero el conflicto más violento ocurrió cuando Bosnia y Herzegovina también quiso separarse de Yugoslavia. Bosnia era la república más diversa. La mayoría de la población eran musulmanes bosnios, conocidos como bosníacos, pero también habían cantidades importantes de croatas y serbios. Los bosníacos, con el apoyo de los croatas, votaron por separarse de Yugoslavia y volverse su propio país. Pero la minoría serbia que vivía dentro del territorio de Bosnia rechazó la independencia. No piensen que Bosnia no se irá al infierno. Si se da una guerra aquí, los musulmanes probablemente dejarán de existir, pues ellos no se pueden defender. En el Parlamento de Bosnia, Radovan Karadzic emergió como el líder de la minoría serbia, y esas fueron sus ominosas advertencias. Al poco tiempo, los serbios que rechazaban la independencia de Yugoslavia formaron su propio estado dentro de Bosnia, con Karadzic al mando. Su plan era unificarse con la vecina República Serbia al mando de Milošević. Con el apoyo de Milošević y el poderoso Ejército Nacional Yugoslavo, el grupo de Karadzic empezó a tomarse poblaciones enteras en Bosnia, casi todas cerca de la frontera con Serbia. Donde habían musulmanes, las fuerzas serbias asesinaron a cientos de personas y obligaron al resto a escapar. Fue el principio de la llamada limpieza étnica en Bosnia, durante la cual los serbios buscaron expulsar a todos los musulmanes a la fuerza. La violencia causó un éxodo de musulmanes que huyeron hacia otras ciudades buscando amparo. Una de esas ciudades fue Srebrenica. Habían casi 30.000 personas refugiadas en la ciudad cuando llegó el ejército serbio en 1993. En vez de atacarlos directamente, el ejército rodeó la ciudad, impidiendo la entrada y salida de personas y, peor aún, de comida y medicina. Al enterarse sobre las condiciones atroces en Srebrenica, un embajador de la ONU decide tomar acción. Diego Arria, entonces embajador de Venezuela en el Consejo de Seguridad, propone declarar a Srebrenica una zona bajo protección de la ONU. La resolución pasa, pero de poco sirvió. A pesar de las protestas de Arria y otros diplomáticos que visitaron la ciudad sitiada, las Naciones Unidas hizo poco por intervenir. El sitio de Srebrenica continuó, creando hambruna, desesperación y muerte. Finalmente, en julio de 1995, el ejército serbio se tomó la ciudad. Inició un capítulo aún más oscuro de la guerra. En las siguientes semanas, miles de bosníacos fueron violados y torturados. Cuando finalmente los serbios permitieron que los refugiados salieran de la destruida ciudad, los buses
salían llenos de mujeres y de niñas. Los hombres y los niños musulmanes habían sido sistemáticamente exterminados, sus cadáveres abandonados en fosas comunes. Ante esta masacre, el resto del mundo finalmente reaccionó. La OTAN, una poderosa alianza militar liderada por Estados Unidos, lanzó ataques contra las fuerzas serbias. Milošević se vio obligado a negociar la paz y finalmente la sangrienta guerra llegó a su final. Los líderes de este genocidio han pasado las siguientes décadas enfrentándose a la justicia internacional. Milošević murió de un ataque al corazón en el 4º año de su juicio. Karadzic se escondió durante años, haciéndose pasar por un sanador espiritual en una clínica de medicina alternativa en Belgrado. Fue finalmente descubierto en el 2008 y tuvo que enfrentarse a un tribunal. Después de 8 años, Karadzic fue condenado a 40 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. La justicia llega, tarde, pero llega. Bom, nós vamos agora aqui no telão com o mapa da Ucrânia para que a Arline Clemente possa nos explicar aqui essa formação dessa região. Aqui é uma formação histórica, né? Isso. No passado mais remoto, por volta de 1580, Suleimão o Grande da Turquia conseguiu incorporar toda essa região amarela para o Império Turco-Otomano. Então, a Ucrânia, boa parte dela, e a Crimeia especificamente, fizeram já, no passado longínquo, parte do Império Turco-Otomano. E depois, no mapa em seguida, a gente vê que teve uma invasão russa nessa região, no leste, não é isso? A partir do período de Catarina Grande, que expandiu muitas fronteiras da Rússia, Rússia czarista, o Império czarista, toda a Europa do leste foi incorporado, então, ao Império Russo da época, incluindo a Ucrânia e a Crimeia. A gente vê aí já uma nova população, um novo assentamento, um novo movimento populacional. O primeiro deu origem aos tártaros da Crimeia e da Ucrânia, de uma maneira geral. Esse segundo é que vai dar origem ao povoamento russo da Ucrânia e da Crimeia. Agora nós falamos sobre os turcos, eles têm muita relação com o islamismo, não é isso? A região, a população tártara, que é etnicamente turca, ela é majoritariamente islâmica, de fato. E é uma minoria lá na Rússia. Algo como, na Rússia tem vários povos muçulmanos em diferentes partes, principalmente aqui nesse sul, e na Crimeia os tártaros compõem algo em torno de 15% da população, que não votou no último referendo porque é a favor de uma aproximação com a União Europeia. Pois é, esse terceiro mapa aí, nós temos Kiev, né, que é a capital, não é isso? Isso. Que já foi a capital da Rússia? A Kiev já foi, de fato, capital longínquo do Império Russo. Toda a região aqui dessa Europa Oriental foi palco de inúmeras incursões, idas e vindas da fronteira Rússia. E etnicamente falando, o que ficou para os dias de hoje foi essa mistura populacional. E é isso que esses mapas todos sucessivamente mostram, William. A ideia de que o fato de que existem tártaros, existem ucranianos católicos muito próximos dos poloneses, existem ucranianos russos étnicos que agora têm aí um movimento nacionalista de aproximação com a Rússia. Isso se dá por essa história toda. Agora, a Crimeia é a região de maior valor aí da Ucrânia ou é só o acesso ao Mar Negro? Olha, ela é um acesso ao Mar Negro. Em termos econômicos, todo o leste da Ucrânia é deficitário. Ele recebe 5 bilhões, uma injeção de 5 bilhões de dólares anuais de Kiev para sobreviver. É uma região de uma antiga indústria metalúrgica, principalmente, chamada de enferrujado, ou seja, decadente e que custa muito manter. Tem também aqui na região de Donetsk tem indústria de carvão deficitária. Então é uma região estrategicamente muito importante. A expansão da Rússia aqui para dentro significa uma expansão territorial para a Ucrânia, perda territorial, que tem uma importância grande, mas economicamente falando não é tão evidente que vai ser qualquer ganho. Pelo contrário, de uma maneira imediata,
as análises estão dizendo que é capaz que a Rússia perca ao ponto do seu déficit orçamentário aumentar em 45%, porque hoje a Rússia já tem um déficit orçamentário de 11 bilhões de dólares por ano. Vai passar a 15 bilhões, porque ela vai ter que passar a injetar recursos na Crimeia. 15 bilhões, principalmente se ela continuar esse processo de expansão, que é o que todos temem hoje. E qual a possibilidade de mais invasões no leste da Ucrânia? Olha, William, a possibilidade é muito grande, porque há em todas essas províncias do sudoeste uma forte população russa. E o argumento que a Rússia está usando é dizer, olha, a gente precisa proteger os russos que estão na Ucrânia. É um argumento, é claro que muito relativo, muito falho, na medida em que não houve nenhum ataque aos russos, não é? Mas o risco é muito grande porque a Rússia vem num processo justamente de tentar recuperar aquela grande Rússia, aquele sentimento imperial que a gente viu no mapa antigo, no mapa anterior, mostrando uma Rússia grande, poderosa, expansiva e tendo toda essa faixa oeste da Rússia como um tampão, né? Uma faixa tampão de proteção em relação à Europa e a possíveis invasões, enfim, coisas do tipo. Essa região é estratégica. Agora, há mais possibilidades aqui de movimentos separatistas, eu digo de províncias, não anexação à Rússia, independência. Sim. Inclusive, aqui na Moldávia, já houve uma região da Moldávia, essa fronteira aqui com a Ucrânia, já manifestando, onde a população é majoritariamente russa, manifestando vontade também de se anexar à Rússia. Mas se isso acontece aqui, quer dizer, há todo um desencadeamento em cadeia de movimentos nacionalistas, separatistas, que vão potencialmente tentar retraçar as fronteiras da Europa Oriental, com um perigo de instabilidade muito grande. E um argumento que hoje vai contra a manutenção da paz mundial, que é estabilidade de fronteiras, soberania nacional respeitada e assim por diante. Muito bom, Aline Clemestre. Obrigado pelas explicações. Há cerca de 100 milhões de africanos que são afetados pelo conflito, é muita gente. Mas a África tem 1 bilhão, portanto, há 900 milhões que não são afetados por conflito. Portanto, 90% do continente marcha na boa direção, tem ganhos de governança e está fazendo muito melhor do que fazia antes. Mas 100 milhões é muito. Então, o que é que se está a passar? Eu acho que a natureza dos conflitos está a mudar consideravelmente. Durante bastante tempo, havia 2 grandes tipos de conflitos no continente. Havia os conflitos que eram provocados pela boa influência de grupos armados que tinham interesses económicos, nomeadamente nas zonas com grande riqueza de minérios. Portanto, interessava-lhes criar uma certa desordem para poderem beneficiar da exploração e das indústrias extrativas. É o caso, por exemplo, da região dos Grandes Lagos, Congo, República Centro-Africana, etc., que tem muito a ver com causas económicas. E havia um outro tipo de conflitos que era a má gestão da diversidade. Os africanos gerem mal a diversidade, portanto, tratam mal as minorias e, ao contrário, digamos, do mito da solidariedade africana, na realidade o que se passa é o contrário, não é? Quer dizer, quem chega ao poder, mesmo que seja por eleições, quer governar absolutamente, não é? Não quer governar relativamente. Portanto, esses 2 problemas estavam lá já faz tempo. E agora surgiu um terceiro elemento, que é o mais perigoso, que é a filiação de grupos locais, bandos locais, com grandes causas transnacionais, que não são africanas, e que são mais mundiais, que é o problema do terrorismo, o problema do islamismo radical, por sua vez também está a provocar algumas consequências em termos de grupos de autodefesa cristãos, não é, contra esse mesmo islamismo radical. Portanto, nós temos agora uma mescla destes 3 elementos. E essa mescla dos 3 elementos é particularmente forte numa banda que nós chamamos de banda saheliana, que é, digamos, o sul do Saara. E toda essa banda, de uma ponta da África até a outra ponta da África, está com grupos
que têm conexões uns com os outros, não é? Alguns têm conexões com o Estado Islâmico, como na Líbia, como o Boko Haram, como o Al-Shabaab na Somália. Outros têm conexões com outro tipo de grupos, como a Al-Qaeda. Mas temos essa banda inteira que tem este tipo de problemas. E, paradoxalmente, não é uma banda digamos, rica, do ponto de vista das riquezas naturais. É uma zona geográfica muito deprimida, do ponto de vista da natureza, dos recursos para a vida. E, portanto, só é possível por causa do caos que foi provocado pela Líbia, que distribuiu uma quantidade gigantesca de armas e que fez com que todos esses grupos contestatários ficassem muito bem armados. E tem também a ver com muitos erros que foram cometidos de integração na questão da diversidade. Só para dar um exemplo, o Mali e o Níger são dois países que têm uma banda que está dentro desse perímetro, não é? E num caso, os tuaregs, que são um povo muito aguerrido, nómada, pastoralista, que tinha grandes dificuldades de integração na modernidade. Num caso, o Níger, os tuaregs estão completamente integrados na estrutura do governo. Portanto, o presidente é do sul, o primeiro-ministro é tuareg, etc. E não há problemas. E no país vizinho, o Mali, os tuaregs eram rechaçados do poder e, portanto, eram proa fácil para o integrismo, para fazer contestação, criar grupos e bandos de islamismo radical, etc. Portanto, nós estamos a ver que a integração dos vários ingredientes é um coquetel explosivo. Nós temos progresso nessa área. O número de ditadores longevos é cada vez mais pequeno. Não desapareceram ainda, como não desapareceram na Ásia, como podem reaparecer na América Latina se nós virmos as mudanças constitucionais que alguns países estão a fazer. Portanto, é preciso relativizar um pouco a longevidade como o único fator que deve ser mensurável. De uma maneira geral, as constituições africanas estão a pôr limites de mandato. Digamos, 90% das constituições limitam os mandatos. E é nessa direção que as coisas devem ir. Mas não podemos fazer disso uma regra absolutamente universal, não é? Porque algumas situações são mais complexas. Voltamos a falar dos confrontos no Egito. O enviado especial da Rede TV ao Cairo acompanhou de perto os protestos que exigem a queda do ditador Hosni Mubarak. Veja a reportagem de Franz Vasek. Aqui, o pessoal pede, por favor, estão todos atendidos aqui. Pedem, por favor, para alguém da imprensa mostrar o que está acontecendo. Uma chuva de pedras. De um lado, manifestantes pró-Hosni Mubarak, o ditador egípcio. De outro, oposicionistas. Pedaços de telhados e de calçada serviram de munição. Os manifestantes quebram a calçada, tentando reunir pedras, tudo paus. Até camelos e cavalos foram usados pelos partidários de Mubarak. Cenas de guerra civil, a todo instante mais feridos aparecem. São manifestantes dos dois lados, pró e contra Mubarak, que se enfrentam nessa verdadeira guerra civil. É um caos. Aqui a gente pode ver, ó, tem mais gente vindo. Dá uma olhada, dá uma olhada. Mais gente aqui. Centenas de feridos foram levados por companheiros para que pudessem receber os primeiros socorros ainda no meio da rua. Mais um ferido, são tantos, impressionante o número de feridos. Ou em um ambulatório improvisado. Estou chegando numa rua paralela, mais feridos. Ele pede, por favor, para que eu veja a situação. Nossa, é um verdadeiro hospital a céu aberto. Mais um jovem aqui, passando muito mal. Aqui, ó, eles pedem para que a gente acompanhe. São médicos, esparadrapos na mão, eles fazem o que podem. O confronto se deu sob o olhar passivo de soldados do exército. Policiais não foram vistos nas ruas. Este grupo de civis
bate e prende num policial à paisana, visto como solidário ao presidente egípcio. Ao contrário do que afirmaram nos últimos dias, os militares entraram em confronto com manifestantes. Este tanque lançou uma nuvem de gás lacrimogêneo que tomou conta da Praça Tahrir, o palco do conflito. Agora, o microfone e a câmera nem sempre são bem-vindos. Ele está ferido. Este homem leva a bandeira do Egito manchada de sangue. Pelo menos um morto e mais de 400 feridos, segundo o governo. Mas os números podem ser maiores. Hoje, a Praça Tahrir, no centro do Cairo, é um lugar inseguro para qualquer pessoa, especialmente para mulheres e crianças. Franz Vasek, de Cairo, no Egito, para o Rede TV News. O conflito entre israelenses e palestinos é milenar. Ao longo dos séculos, os dois povos, descendentes dos mesmos grupos étnicos, foram protagonistas de várias desavenças religiosas e disputas de terra. Os confrontos se intensificaram depois da Segunda Guerra Mundial, quando uma resolução da ONU dividiu o território da Palestina. O Repórter Brasil explica essa história, que alternou momentos de negociação de paz e de escalada da violência. A demanda pela criação do Estado de Israel se fortaleceu no fim da Segunda Guerra Mundial, depois do extermínio de 6 milhões de judeus. Em 1947, a Assembleia Geral da ONU aprovou a divisão da região ocupada pela Grã-Bretanha no Oriente Médio. Uma parte formaria Israel e outra um Estado palestino. A resolução da ONU fixou estas fronteiras para os dois territórios. Desde então, várias guerras modificaram o mapa do Oriente Médio. Em alguns momentos, Israel chegou a ocupar a faixa de Gaza, o Sinai, depois devolvido para o Egito, a Cisjordânia e as colinas do Golã, que pertencem à Síria. Uma nova resolução da ONU estipulou que os israelenses deveriam se retirar dos territórios ocupados, mas Israel fez o contrário, anexou a parte árabe de Jerusalém. Ao longo dos anos, os israelenses se retiraram das cidades palestinas, mas criaram assentamentos de colonos judeus. Atualmente, este é o mapa do Estado de Israel. Os palestinos fizeram 2 intifadas ou lutas contra a ocupação. Sem os recursos e o poderio militar do adversário, eles recorreram a atentados suicidas. Israel retaliou com ataques pesados. Em 1993, Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, assinaram um acordo para um processo de paz, mas a complexidade do assunto impediu avanços. No ano 2000, uma nova tentativa de negociação, mas os palestinos rejeitaram a proposta de Israel. Depois da eleição do conservador Ariel Sharon, Israel começou a construir um muro para separar o país das áreas palestinas. A situação se complicou com uma divisão entre os palestinos. O grupo Hamas passou a dominar a faixa de Gaza, enquanto a autoridade palestina controla a Cisjordânia. Israel e o Hamas assinaram vários acordos de cessar-fogo, mas a trégua foi rompida em muitos momentos. Os palestinos reclamam da política de expansão de assentamentos adotada por Israel. Números da guerra Irã-Iraque. O Iraque afirma que derrubou 77 aviões e afundou 2 fragatas e 7 canhoneiras iranianas. O Irã diz que abateu pelo menos 51 aviões iraquianos. Diz ainda que destruiu mais de 40 tanques e afundou 4 navios iraquianos. Os dois países admitem que sofreram muitas baixas. Não citam, no entanto, nem o número de mortos, nem o de feridos. Veja agora as primeiras imagens da guerra no Golfo Pérsico. A televisão do Iraque mostrou hoje os estragos que a aviação iraniana fez em Bagdá. Os aviões atacaram os subúrbios da capital iraquiana. Dezenas de casas ficaram destruídas.
Este é o Estreito de Hormuz, por onde passam os navios que vão buscar petróleo no Golfo Pérsico. Segundo informações de marinheiros, os petroleiros puderam passar pelo estreito hoje apesar da guerra. O Iraque suspendeu as exportações por causa dos combates, mas o Irã estava abastecendo os navios no terminal da ilha de Kark. O abastecimento só foi suspenso depois do bombardeio iraquiano. Diversos petroleiros ficaram parados na entrada do Golfo Pérsico. Alguns comandantes temiam as restrições à navegação, outros não queriam pagar seguros mais elevados. A guerra explode no Golfo Pérsico. A aviação aliada despeja uma chuva de bombas no Iraque na maior ofensiva aérea de todos os tempos. O Iraque transforma uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita numa imensa fogueira no deserto. Os Estados Unidos exigem a rendição imediata de Saddam Hussein. O homem forte do Iraque chama o presidente dos Estados Unidos de demônio. Saddam Hussein desafia George Bush e promete confronto militar. Um novo ataque aéreo começou há poucos minutos. Os aviões aliados avançam sobre o Kuwait ocupado. Os pilotos aliados já comemoram o sucesso do primeiro ataque contra o Iraque. Nossos repórteres nos Estados Unidos, na Europa e na fronteira da guerra dão as últimas notícias das batalhas no Golfo. O Jornal Nacional começa agora. As forças aliadas lideradas pelos Estados Unidos atacam há 23 horas o Iraque e o Kuwait ocupado. As bases dos mísseis iraquianos que poderiam atingir Israel foram arrasadas. Até agora, o único grande alvo aliado atingido foi uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita. O Iraque diz que abateu 55 aviões. Os aliados reconhecem que perderam 3 aviões. O presidente George Bush disse que ainda é cedo para cantar vitória e exige que Saddam Hussein se renda e retire suas tropas do Kuwait. O mundo inteiro ficou sabendo do início da guerra pela televisão e acompanhou os primeiros sons da batalha pelo telefone. Desta base na Arábia Saudita, uma das maiores do mundo, decolou a esquadrilha do primeiro ataque. Caças bombardeiros F-15, tornados britânicos e caças sauditas e do Kuwait. Começava na madrugada o maior bombardeio aéreo da história. O correspondente da CNN, John Holliman, que está em Bagdá, assistiu o bombardeio da janela do hotel e contou emocionado pelo telefone o que estava acontecendo. As bombas continuaram a cair durante toda a madrugada. Depois a volta à base. Missão cumprida. O piloto conta numa entrevista a emoção do ataque. Todos estávamos muito excitados. Quando atravessamos a fronteira, vimos os alvos debaixo de nós. Meu Deus, era exatamente como no cinema. Fogo da artilharia, os caças no céu. De repente, começamos a bombardear. Tudo ficou muito mais real. Nossos alvos eram precisos. Foi uma mistura de emoções, excitação, apreensão e um pouco de medo. Durante o dia, o segundo ataque. E na volta à base, num clima de euforia, o recado no míssil. Para Saddam, com amor. A ordem do ataque a Bagdá chegou à base aérea na Arábia Saudita pelo fax escrita em código secreto. Faltavam poucos minutos para as 3 horas da manhã no Iraque. Começava a Operação Tempestade no deserto. Voando alto para evitar os canhões antiaéreos do Iraque, os aviões americanos e dos aliados iniciaram um ataque. Em Bagdá, os alvos estratégicos eram a estação ferroviária de Bagdá, o aeroporto, as torres de rádio e televisão, o prédio dos ministérios, a sede do partido Baath e o palácio do governo. Em outros pontos do Iraque, o bombardeio destruiu os mísseis que estavam apontados para Israel e instalações militares, como fábricas de armas químicas e usinas e centros de pesquisas nucleares.
O Iraque reagiu ao ataque dos aliados com fogo antiaéreo. A resposta iraquiana foi considerada tímida pelos especialistas. Uma das principais reações do Iraque fracassou. O míssil disparado contra Riad, a capital da Arábia Saudita, errou o alvo. Os iraquianos atingiram pelo menos uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita, a 10 quilômetros da fronteira com o Kuwait. Durante o dia, a refinaria continuava em chamas. Novas informações sobre a captura de Saddam Hussein. Vamos a Nova York com a correspondente Cristina Serra. A Casa Branca se mostrou aliviada com a captura de Saddam Hussein. O porta-voz da presidência, Scott McClellan, disse que o povo iraquiano pode, enfim, ter certeza de que Saddam não voltará ao poder. Segundo a Casa Branca, a mensagem para o povo iraquiano é que a era do medo está acabando. O presidente George Bush fará um pronunciamento daqui a pouco na Casa Branca sobre a captura de Saddam Hussein. Ao meio-dia, hora de Washington, 3 da tarde, hora de Brasília. Bial. Novas informações a qualquer momento e a cobertura completa no Fantástico. Ladies and gentlemen, we got him. Senhoras e senhores, pegamos ele. Com essas palavras, o administrador americano do Iraque, Paul Bremer, anunciou hoje a captura de Saddam Hussein. O ex-ditador foi preso pelas forças americanas ontem à noite num esconderijo sob uma casa em Adwar, um lugarejo ao sul da cidade de Tikrit, onde Saddam nasceu. As primeiras imagens divulgadas mostram Saddam Hussein barbado e abatido durante o exame médico feito logo depois da prisão. Em pronunciamento aos americanos, o presidente Bush declarou: Saddam agora vai enfrentar a justiça que negou a milhões. No site do Pentágono na internet, Saddam Hussein era o as de espadas no baralho que representava os chefes do antigo regime iraquiano. Hoje, depois de uma caçada de quase 9 meses, o as de espadas foi capturado. A cobertura completa você vê hoje aqui no Fantástico. A ofensiva para desalojar o Daesh do seu quartel-general, Mossul, foi lançada no dia 17 de outubro. Com uma preparação minuciosa, as tropas pró-governamentais estão finalmente nas proximidades da cidade. 100 mil combatentes, peshmergas curdos, milícias xiitas Ashid Shabi, milícias tribais sunitas, exército iraquiano e forças especiais antiterroristas iniciam a maior batalha do Iraque desde a invasão americana em 2003. Mossul é o coração do Daesh, que ali proclamou o seu califado em 2014. O objetivo é cercar a cidade, peshmergas a norte, forças especiais a leste, o exército a sul e as milícias Ashid Shabi a oeste. Com o posicionamento a oeste de Mossul, as milícias xiitas barram a fuga aos jihadistas para Raqqa, o seu quartel-general na Síria. As Ashid Shabi fixaram-se nas proximidades de Tal Afar, um pouco mais longe de Mossul, uma cidade de maioria sunita. Mas se impedem os jihadistas de fugir, também impedem os civis vindos de Mossul. Por isso, as forças pró-governamentais avançam mais lentamente, abdicando da artilharia pesada e dos raids aéreos. A conquista faz-se passo a passo, casa a casa, particularmente nos bairros da parte leste de Mossul. Encurralados, os jihadistas, que serão alguns milhares, fazem tudo o que podem para provocar o maior número de vítimas, recorrendo a todo o tipo de ataques à aproximação dos soldados e refugiando-se depois nos túneis que eles próprios escavaram ao longo da cidade. Para evitar os carros armadilhados, as forças especiais utilizam escavadoras para erguerem barricadas com os escombros das casas.
Mossul conta mais de 1,8 milhões de habitantes. Calcula-se que 1 milhão tenha ficado retido na cidade por causa dos combates e foi obrigado a fechar-se em casa enquanto os soldados vão tentando limpar o terreno dos jihadistas. Segundo a ONU, cerca de 90 mil pessoas foram já obrigadas a fugir de casa. Com a chegada do inverno, precisam de víveres, cobertores, combustíveis. A distribuição desses bens transforma-se por vezes em batalha campal. É a lei do mais forte. Não há ajuda humanitária suficiente para todos. As pessoas estão famintas, não fariam isto se não estivessem. Antes de chegarem a Mossul, as forças pró-governamentais retomaram o controlo de outras cidades nas mãos do Daesh, como a cidade petrolífera de Qayyara. Mas antes deles chegarem, os jihadistas deitaram fogo a 18 poços de petróleo para que as espessas nuvens de fumo impedissem os raids aéreos da coligação internacional. Em novembro, o exército iraquiano reconquistou também a cidade de Nimrud, na margem oriental do Tigre, 30 quilómetros a sudeste de Mossul. Nimrud esteve 2 anos na posse do Daesh e 70% das ruínas desta antiga cidade da Síria, uma das grandes metrópoles da antiga Mesopotâmia, foram destruídas pelos jihadistas. Do outro lado da fronteira, na Síria, foram os vestígios greco-romanos da cidade de Palmira o alvo da fúria destrutiva do Daesh. Estas joias da antiguidade tinham sido filmadas em março, quando o exército sírio, com a ajuda russa, tinha retomado o controle da cidade. Mas a 10 de dezembro, os jihadistas voltaram porque as forças de Bashar al-Assad e da Rússia, ocupadas com outras zonas de conflito, deixaram o terreno livre. Palmira está situada numa zona desértica rodeada de montanhas. Os jihadistas não tiveram dificuldade em apoderar-se dela de novo, no momento em que tentam fugir de Mossul, no Iraque, e Raqqa, no norte da Síria, onde decorrem 2 ofensivas militares para os desalojar. Palmira pode ser apenas uma das reviravoltas que estas 2 frentes contra o Daesh transportam para o ano de 2017, com todas as atrocidades que lhe são inerentes. O embaixador do regime talibã no Paquistão, Mullah Abdul Salam Zaev, classificou de ato terrorista o ataque de hoje ao Afeganistão. Em resposta ao pronunciamento de Osama Bin Laden, o porta-voz da Casa Branca afirmou que foram ditas várias mentiras e que isso só confirma a razão pela qual os Estados Unidos conseguiram unir o mundo nessa guerra contra o terror. A emissora de televisão Al Jazeera do Catar veiculou hoje uma declaração de Osama Bin Laden em que o terrorista disse que os Estados Unidos nunca vão ter segurança, a menos que o mundo muçulmano, inclusive a Palestina, esteja em segurança também. Bin Laden acusou os americanos de lutar contra o Islã e que o mundo hoje está dividido entre o credo e o não credo. Osama Bin Laden disse que o governo americano tinha levado medo para o Líbano e a Somália e que os palestinos não vão se tornar judeus. Segundo Bin Laden, é isso que os americanos querem. Vamos agora a Brasília, ao vivo, com o repórter Heraldo Pereira. Glória, o presidente Fernando Henrique Cardoso está neste momento aqui no Palácio da Alvorada, em Brasília. Ele recebeu um telefonema do secretário de Estado americano, Colin Powell, e agora há pouco divulgou esta nota oficial, onde diz o seguinte: em nome do presidente George W. Bush, o secretário Colin Powell telefonou-me para informar que essas operações visam exclusivamente objetivos militares e que procurarão poupar a população civil. Na nota, o presidente Fernando Henrique Cardoso diz também que espera que essas operações iniciadas hoje não tenham consequências trágicas e procurem evitar a perda de vidas de inocentes e a preservar a população civil. O presidente Fernando Henrique Cardoso está acompanhando todos esses acontecimentos e amanhã vai almoçar aqui em Brasília, no Palácio da Alvorada, com o presidente da Argentina, Fernando de la Rúa. Glória Maria. Voltaremos daqui a pouco com novas informações. Fausto Silva. Glória Maria, diretamente da redação do jornalismo da Globo.
A operação que matou Osama Bin Laden já é considerada a maior ação contra o terrorismo da história dos Estados Unidos. Agora, você vai saber exatamente como foi a investigação e como aconteceu o ataque à casa onde se escondia o terrorista. Oficiais de inteligência dos Estados Unidos passaram os últimos 4 anos em busca de um integrante da Al-Qaeda que funcionava como um mensageiro, um motoboy que levava informações de uma célula terrorista para outra. Este motoboy seria um homem de confiança de Osama Bin Laden. Em agosto do ano passado, foi achado no Paquistão e passou a ser monitorado. Ele fazia visitas e chegava a dormir na casa que foi atacada na noite de domingo. Durante meses, a casa, que tinha muros de até 5 metros, foi vigiada 24 horas. Tem também arame farpado, poucas janelas, sem internet nem telefone. Um terraço no 3º andar é protegido por um muro de 2 metros. Ela fica em Abbottabad, uma cidade a 100 quilômetros de Islamabad. A CIA, a agência de inteligência americana, manteve a observação sem chegar à conclusão exata de quem estaria protegido por esse aparato. Todas as informações colhidas pelo Serviço Secreto americano normalmente são divididas com os aliados, mas dessa vez nada foi informado. No dia 29 de abril, a última sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deu o sinal verde para o ataque. Helicópteros voaram baixo para dentro do território paquistanês, carregando equipes de soldados de elite da Marinha Americana. Quando chegaram à casa, eles desceram do helicóptero com uma técnica chamada de fast rope, ou corda rápida, e numa ação cirúrgica e devastadora, tomaram a casa. Essas imagens mostram o interior da residência. Morreram um mensageiro que protegia Bin Laden, de nome Abu Ahmad, o irmão dele e uma mulher. Em seguida, Osama Bin Laden, que usava a mulher como escudo, levou um tiro na cabeça. Toda a operação durou menos de 40 minutos. A Índia anunciou nesta quinta-feira que executou bombardeios cirúrgicos na disputada região da Caxemira, onde pelo menos 2 soldados paquistaneses morreram. As ações ocorrem 10 dias depois de um violento ataque a uma base militar indiana atribuído a um grupo extremista que tem sua base no Paquistão. Nova Delhi buscava uma medida de represália após o ataque contra sua base de Uri no dia 18 de setembro, que matou 18 militares na ação mais violenta em mais de uma década na Caxemira. Em uma entrevista coletiva, o tenente-coronel do Exército afirmou que os bombardeios foram realizados na noite passada contra estas posições. O primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif condenou os bombardeios. A Índia acusa o Paquistão de apoiar a rebelião armada e as infiltrações na parte da Caxemira controlada por Nova Delhi, algo que Islamabad nega. Há várias décadas, grupos separatistas lutam contra o exército indiano, que mobilizou quase 500 mil de soldados na região para exigir a independência do território himalaio ou sua integração ao Paquistão. Os países vizinhos reivindicam a soberania da região himalaia da Caxemira desde 1947. Dezenas de milhares de pessoas, a maioria civis, morreram no conflito.